Oi pessoal, estou aqui para dar continuidade à lição que eu e a Hannah temos ministrado durante esse tempo de quarentena, fazendo os vídeos para vocês. Então, primeiramente, queria saber como vocês estão, como foi essa semana de vocês e como foi a vida de comunhão de vocês durante esta semana. Hoje nós vamos responder a pergunta que foi votada lá no grupo, que é: o que acontece depois que as pessoas morrem? Como é o corpo delas? Então, essa noção de vida, morte, ressurreição foi abordada diversas vezes na Bíblia, mas sempre com uma visão de esperança mais do que propriamente para descrever como será o processo de ressurreição nesse quesito. O corpo vai ser tal, o céu é de tal forma. Na Bíblia há referências dizendo que o céu há ruas de ouro, e que o inferno é composto de fogo e enxofre, ranger de dentes. Nada disso a gente necessariamente tem que tomar pelo olhar literal da coisa. Muitas coisas na Bíblia existem uma linguagem figurada que busca trazer uma visão, mais um significado do que um sentido em si literal. Não necessariamente é uma rua de ouro literalmente, mas tem muito do sentido significado. A gente pode abordar nisso numa próxima pergunta, mas para a pergunta de hoje, nós vamos falar sobre ressurreição. E o primeiro texto que nós vamos abordar é o de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, em que ele aborda a vinda do Senhor. E ele fala: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Nesse texto, Paulo vem dar uma explicação a respeito, uma visão de esperança para a igreja de Tessalônica, para explicar mais ou menos como vai dar o processo de ressurreição. É interessante observar que Paulo usa a palavra dormem. Dormem porque essa não é a morte que a gente vai enfrentar primeiro. A morte no nosso corpo não é a morte real que nós vamos passar. Existe a morte verdadeira, que é a morte quando se dá o juízo e essa pessoa é condenada por não ter andado com Jesus. Essa é a morte de verdade. Aqueles que morrem e viveram uma vida para Jesus, eles dormem esperando o ressoar da trombeta, eles dormem esperando o dia do Senhor. Um outro texto que, dessa vez, Jesus fala aos discípulos é em João 5, de 27 a 29, que diz: E deu-lhes autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então aqui fala muito sobre o julgamento de Jesus, o julgamento de Deus, na verdade, e como vai se dar esse processo de ressurreição quando a trombeta for soada, né? Que é uma forma de dizer o dia do Senhor. Então, a primeira coisa que nós podemos tirar desses textos é que a Bíblia não propriamente vai abordar a respeito de como vai ser o nosso corpo. Existem estudiosos e tudo mais, teólogos, né? Que formulam que o corpo, que só o que vai haver é o espírito que vai ser lá no céu. Por quê? Porque nosso corpo material é corrupto, e esse corpo corrupto, carnal, não consegue ascender
ao céu, pois o céu é um lugar de santificação, de santos, né? E nosso corpo não pode ascender ao céu. Então, só o que salva de nós é o nosso espírito. Com isso, nós não podemos mensurar ou apontar como será esse espírito lá, como nós iremos nos ver e tudo mais. E também é discutido entre os teólogos de que, após a morte, o espírito da pessoa ascende imediatamente. Isso tem dito na Bíblia. Após a morte, o espírito ascende imediatamente. Não fica vagando essas histórias, não tem alma penada. Mas ele ascende aos céus, aqueles que são de Deus. E aqueles que não são aguardam pelo juízo final no dia do Senhor. E quando houver esse dia do Senhor, aqueles que estão mortos ascenderão aos céus, sabendo que seu espírito já ascendeu, entendeu? Mas não o corpo dele. Outro ponto é, a aparência também não dá para se dizer como vai ser lá, se a gente vai aparentar como nós aparentamos aqui na Terra. Eu tenho uma visão sobre isso que pode explicar um pouco sobre essa visão. Imaginemos o seguinte, nós vivemos em um mundo tridimensional, certo? Ou seja, nós temos altura, largura e profundidade, né? E imaginemos então um mundo sem a profundidade, um mundo 2D, vamos dizer assim, em que só existe a altura e a largura. Quem já jogou os videogames já viu aqueles joguinhos de plataforma, aquilo é um mundo 2D, pois ele não tem profundidade, né? Então, imagine um mundo assim. Num mundo assim, a profundidade não é entendida, porque para eles não cabe dentro daquele mundo. Então vamos supor que uma figura 3D é colocada no mundo 2D. As pessoas daquele mundo não irão conseguir entender aquela figura porque elas não possuem aquela dimensão para elas, entendeu? Então, dessa mesma forma, eu entendo que vai ser no céu. Nós não conseguimos entender as coisas do céu, entender como vai ser esse espírito, essa visão, porque nós não possuímos essa visão, entendeu? Que é dada dos céus, que é tida lá no paraíso, né? Nós não possuímos essa visão. Então, nós não conseguimos entender isso. Então, para nós, ainda é mistério, mas quando nós ressurgimos, se assim Deus permitir, nós conseguiremos ter essa visão e entender ao nos vermos, né? Então fica essa ilustração para que vocês possam entender a respeito dessa visão e sobre como nós iremos ascender aos céus no dia do Senhor. É isso, pessoal. Nós vamos colocar no grupo. Talvez nós repetiremos as perguntas, colocando novas, ou então nós colocaremos só perguntas novas. Também fiquem à vontade a colocar mais perguntas lá no grupo. Caso vocês ficaram com alguma dúvida dessa aula aqui, vocês podem colocar lá no grupo. Nós responderemos assim que tivermos as respostas, né? É isso, pessoal. Valeu!